gracioso. Próximo domingo, ceia do Senhor. Amém? Feche os olhos. Feche os seus olhos. Aquiete o coração. Aquiete a alma. É hora de mais do que nunca. Na verdade, desde quando o culto começou, a nossa alma precisa sossegar, a nossa alma precisa se aquietar. Porque nós escutamos a voz de Deus não é com os nossos ouvidos naturais, nós escutamos com o nosso espírito, com os ouvidos do Espírito. E é chegada a hora de proclamar a palavra de Deus, e mais do que nunca, eu me sinto na necessidade de receber ajuda, de receber o socorro do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, a minha vida, esta minha vida aqui, Deus, eu apresento diante do Senhor. Esta minha vida carente, esta minha vida necessitada, esta minha vida que não tem nada de bom a oferecer a essas vidas que se fazem presente aqui nesta noite. Esta minha vida, Deus, eu apresento diante do Senhor e venho clamar e suplicar pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pelo socorro do Senhor sobre a minha vida, Deus, no proclamar desta palavra. A palavra, Deus, está aberta. O Senhor trovejou ao meu espírito aquilo que deve ser proclamado nesta noite. Mas eu sou carne, eu sou humano, careço, Deus, do Teu Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor. Venha sobre mim a graça, a unção, a sabedoria do Teu Santo Espírito, Deus, para que não seja eu, mas que seja o Senhor, e somente o Senhor, a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa madrugada, por volta de 2h30, 3 da madrugada, Jennifer levanta e vai para a sala e olha para mim com um carão desse tamanho assim, ó. Porque lá estava eu sentado na sala de casa por volta das 3 da madrugada, recebendo uma palavra, recebendo uma revelação de Deus, e eu acordei ali, passando a limpo aquela palavra, aplicando ali no caderno, no rascunho. À tarde a mesma coisa. Ela já me envia aqui para a igreja com mais ou menos uma folha e meia de uma ministração, de um rascunho de uma ministração, porque tem coisa que eu preciso anotar, tem coisa que fica impresso assim no espírito, mas tem coisa que eu preciso anotar no rascunho para não perder nada. Mas chegando aqui, meus irmãos, Deus tirou das minhas mãos uma folha e meia de caderno e trouxe outra palavra. E como eu não tinha nenhuma folha branca de caderno, eu corri lá atrás e peguei um guardanapo. Anotei no guardanapo que Deus trouxe ao meu coração. E eu creio que a misericórdia dele virá sobre mim para que eu consiga proclamar, para que eu consiga fluir, derramar essa palavra, não somente aos seus, mas principalmente ao meu coração. Amém? Um livro pouco conhecido, de um profeta, cujo nome é até engraçado, o nome dele é Sofonias. Sofonias capítulo 2. Sofonias capítulo 2. Para facilitar, é só ir lá no Novo Testamento, Mateus, e voltar. Malaquias, Zacarias, Ageu, e por fim, Sofonias capítulo 2. Sofonias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. A ministração que essa madrugada eu recebi e que Deus mudou assim que eu cheguei aqui, a minha esperança é no próximo domingo eu ministrar, se assim for da vontade do Senhor. Capítulo 2. Sofonias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, assim diz a palavra de Deus: Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor.
busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Permita-me fazer uma rápida tradução, uma rápida explicação a respeito desse primeiro versículo, onde nós literalmente escutamos Deus dizer o quê? Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto, versículo 2, antes que saia o decreto e o dia se vá como palha. Meus irmãos, sabem o que Deus está falando aqui? Deus está falando da seguinte forma: reúna-se e concentre-se, ó povo sem vergonha. Sem pudor significa sem vergonha. Esse é o significado de sem pudor. Deus olhou para o povo, olhou para Israel ali naquele momento, naquele contexto, e chamou aquele povo de povo sem vergonha. Povo sem vergonha, se reúne, se concentre, ouça, virá o dia da minha ira. Virá o dia onde eu irei decretar a minha ira. Concentre-se, busque a minha presença com humildade, com justiça. Talvez assim vocês possam escapar do dia da ira. Meus irmãos, esse texto está no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento fala a respeito do dia da ira do Senhor. Mas lá no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 17. Lá no Novo Testamento nós também encontramos uma revelação da parte do Senhor a respeito desse dia, do dia da ira de Deus. Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17. João assim disse: vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, da ira daquele que está sentado no trono, Deus, e da ira do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E quem poderá resistir? Quem poderá sobreviver? Quem poderá subsistir no dia da ira de Deus? Um amém acompanhado de misericórdia, né? Sabendo que um dia de ira se aproxima, sabendo que um dia de ira já foi decretado, e sabendo que pouco tempo nos resta. Pouco tempo nos resta, meus irmãos, para nos livrar da ira de Deus. Para nos livrar, meus irmãos, do dia dessa ira. Mas como? Como pastor eu posso me livrar da ira de Deus? Como pastor eu posso me livrar desse dia onde um grande terremoto irá abalar toda a terra, onde o céu se tornará escuro, porque o sol não dará mais a sua luz, o sol vai escurecer, a lua, se for visível nesse dia, estará vermelha como sangue, e as pessoas estarão desesperadas. A Bíblia fala que as pessoas, meus irmãos, irão buscar a morte. As pessoas irão suplicar pela morte, mas a morte fugirá das pessoas, porque ninguém poderá escapar da ira de Deus, e a morte irá recuar para que a ira de Deus seja manifesta. Mas como? Como fugir da ira de Deus? Simples, meus irmãos. Enquanto ainda temos tempo, enquanto a última trombeta não foi tocada,
A única forma de fugirmos da ira de Deus é indo até Jesus. A única forma de fugir da ira de Deus, meus irmãos, é nos prostrarmos aos pés do Senhor Jesus, confessar Ele como nosso Senhor e Salvador, receber dele o Espírito Santo e viver uma vida de esforço, viver uma vida de dedicação, fugindo da aparência do mal, fugindo de tudo aquilo que nos separa, não para a salvação, mas para o dia da ira. É simples assim. É simples assim, meus irmãos. É ir até Jesus, segurar na mão de Jesus e entregar a vida de todo o coração para Ele. Mas sabe qual é o problema? O problema é que com uma das mãos, com uma de nossas mãos, nós seguramos na mão de Jesus. Com uma de nossas mãos, a gente segura na mão de Jesus, que está estendida de forma misericordiosa e compassiva. Mas o problema é que nós temos duas mãos. Com uma mão nós seguramos na mão de Jesus, mas com a outra mão, meus irmãos, nós continuamos segurando tudo aquilo que nos gabarita, tudo aquilo que nos dá um selo, uma passagem de encontro à ira de Deus. Com uma mão seguramos na mão de Jesus, mas com a outra mão insistimos em não abandonar tudo aquilo que atrai a ira de Deus sobre essa terra. Meus irmãos, não existe meio termo, não existe meio caminho, não existe uma outra forma. Eu disse aqui há pouco que é simples, porque sim, meus irmãos, ir até Jesus é simples. Meus irmãos, vocês sabiam que não existe demônio poderoso o suficiente para impedir uma pessoa de ir até Jesus? Não existe. Não existe demônios, não existe nem mesmo o próprio Satanás. Satanás e seus demônios não têm poder de segurar uma pessoa e impedir essa pessoa de ir até Jesus. Satanás e seus demônios não têm esse poder, na verdade eles não têm essa autoridade. Tanto a verdade que aquele endemoniado gadareno, mesmo cheio de demônios, a Bíblia fala que ele foi até Jesus. Uma legião de demônios estava ali se apossando daquele homem, mas mesmo totalmente possesso por centenas de demônios, mesmo assim ele foi e se prostrou até Jesus. Por quê? Porque não existe demônios. Nem o próprio Satanás tem poder e autoridade para impedir um ser humano de ir até Jesus. O que impede é o próprio ser humano. O que impede é a própria pessoa, que ao olhar para a mão de Jesus, pode até segurar na mão de Jesus, mas quando ela olha para a mão esquerda, que está livre, ela vê na palma daquela mão muita coisa prazerosa, muita coisa desejável aos olhos, desejável ao coração, desejável à carne. Ela vê uma bagagem muito grande nas mãos de pecado, porque infelizmente, e a palavra é essa, infelizmente, meus irmãos, o pecado é prazeroso. Quem peca e diz que não gostou, está mentindo. O pecado é prazeroso. Seja qual for o pecado do vício, droga, álcool, cigarro, seja qual for o pecado, todo pecado, infelizmente, é prazeroso, e por isso que nós caímos, porque o pecado, ele age justamente na nossa carne, nos desejos carnais. E infelizmente nós não queremos soltar da nossa mão, da nossa outra mão, os desejos, os males, tudo aquilo de humano, tudo aquilo de carnal, nós não queremos abandonar. Ir até Jesus é simples. Abandonar aquilo que nos afasta de Jesus, aí que é complicado, meus irmãos, porque é renúncia. É renúncia. Um dos convites de Jesus ao pecador é o seguinte: se alguém quiser vir após mim, vir após mim significa o quê? É Jesus dando um passo e logo em seguida nós dando um passo seguindo ele, é indo após ele. Se alguém quiser vir após mim, vírgula, negue-se a si mesmo. O primeiro passo é negar a si mesmo. Aí depois, vírgula, pegue a sua cruz e me siga. O problema é que queremos seguir Jesus. É lindo, é maravilhoso seguir Jesus. Mas negar nós mesmos não queremos. Carregar a nossa cruz, meus irmãos, é sacrifício.
sacrificar os desejos da carne, sacrificar aquilo que é prazeroso ao nosso coração enganoso. Isso nós não queremos. Mas queremos ir até Jesus, queremos seguir Jesus, dando esse salto. Dando um salto pelo negar a si mesmo e dando um salto do carregar a cruz. É impossível. É impossível. Você pode até vir à igreja, você pode até participar dos cultos, você pode até cantar louvores lindos e maravilhosos ao Senhor. Você pode fazer tudo isso. Mas se você fizer tudo isso sem negar a si mesmo e sem carregar a sua cruz, você não vai para o céu. Você não vai para o céu e você ficará. Você ficará para sofrer o dia da ira de Deus. O dia da ira que já foi decretado. Ah, meus irmãos, se no céu existe um calendário, eu acredito que não tenha, porque Deus é atemporal. Para Deus não existe semana, meses, minutos ou anos. Deus está fora do tempo que nós conhecemos. Mas se no céu existisse um calendário, acredite, nesse calendário já está marcado, já estaria marcado o dia da ira. Hoje nós tivemos que tocar o nosso botijão. O botijão acabou no domingo, graças a Deus. Semanas antes eu tinha comprado um de reserva. Mas assim que eu coloquei o botijão, que eu instalei lá, a gente foi lá no calendário para o quê? Para anotar o dia que começamos um botijão novo. Por quê? Porque nós temos um calendário lá na parede da nossa casa e temos que monitorar. Se existisse um calendário no céu, o dia da ira de Deus estaria ali marcado. Mas mesmo que não exista, meus irmãos, mesmo que não tenha esse calendário no céu, acredite, já foi decretado. Já foi decretado nas regiões espirituais o dia da ira do Senhor sobre todo aquele que até quer vir para a igreja, que até quer cantar louvores para o Senhor, que quer até segurar na mão de Jesus. Quem não quer segurar na mão de Jesus? Só se for um idiota. Todo mundo quer segurar na mão de Jesus, mas quer segurar só com a mão. Com as duas mãos. Com as duas mãos, não quer não. Porque segurar na mão de Jesus com as duas mãos consiste em abandonar aquilo que estava na outra mão, que atrai a ira de Deus. Meus irmãos, é estreito, é apertado. O caminho, a porta da salvação é estreito, é apertado. Certa vez, a respeito de um homem rico, cujo amor, cuja alma, cujo coração, cuja esperança estava nas riquezas, diante da tristeza que aquele jovem homem rico demonstrou quando Jesus Cristo disse: se você quiser me seguir, venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha e me siga. E aquele homem ficou entristecido. Era um sacrifício muito grande para ele fazer aquilo. Não somente vender os seus bens, porque quem vende tem lucro, né? Mas além de vender, o lucro daquela venda dos bens ele tinha que dar aos pobres. Certamente aquilo pesou no coração dele. E a Bíblia fala que ele baixou a cabeça muito triste e se afastou. E Jesus disse o seguinte: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico, do que aquele que tem amor pela riqueza, cujo coração está na riqueza, cujo Deus é o dinheiro. Quão difícil é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que uma pessoa assim. Meus irmãos, Jesus não estava falando da agulha que nós conhecemos, um objeto de costurar. Na antiguidade, as cidades eram muradas. As cidades eram muradas, então existia uma porta muito grande que era a entrada daquela cidade. E também havia saída. Na saída havia uma porta muito grande. Então, pegando ali o pôr do sol, as portas da cidade eram fechadas. Por volta de 6 da noite eram lacradas aquelas portas, ficaram guardas de vigia. Por quê? Porque era um breu total, era uma escuridão total, não existia energia elétrica, não existia iluminação pública. Então à noite, na antiguidade, era perigoso. Ladrões, salteadores, assassinos. Então, de forma precavida, as cidades eram muradas e havia esses portões muito grandes. Porém, acontecia de vez em quando de alguns viajantes, de alguns comerciantes,
chegarem depois que os portões já estavam fechados. Então, qual foi a solução que os reis, as autoridades daquela cidade criaram? Em alguns pontos do muro daquela cidade, eles criaram um pequeno buraco ao qual foi dado o nome buraco de agulha. Então os comerciantes, os mercadantes, quando chegavam, iam diretamente para aquele ponto que eles eram orientados aí e descarregava toda a mercadoria que estava ali sobre os camelos. Um camelo por si só, meus irmãos, é gigantesco. Imagine carregado de mercadoria, ele não iria conseguir passar pelo aquele buraco de agulha, pelo aquele buraco ali, pelaquela fenda no muro, porque era muito pequena mesmo, era muito pequena. Então os camelos tinham que ser totalmente descarregados, toda a mercadoria era tirada das costas do camelo, e o dono ali do camelo tinha que fazer o camelo se ajoelhar. O camelo se ajoelhava e entrava por aquele buraco, literalmente agachado. E não era fácil, era um trabalho muito grande, porque um camelo é um camelo, não é um animal qualquer. Então pode ter certeza que empurrava aquele camelo, vai infeliz, anda. E o camelo na maior dificuldade, passando por aquele buraco da agulha ali na parede, mas com muita dificuldade conseguia passar. Aí por isso Jesus Cristo fez essa comparação, que mais fácil é um camelo passar por um buraco daquele, porque uma pessoa cujo coração está distante de Deus alcançar o reino dos céus. Meus irmãos, a bagagem em nossa alma, a bagagem em nosso ser, que nos impede de trilhar o caminho da salvação, que nos impede de passar pela porta apertada e estreita da salvação, se chama pecado. Se chama pecado. É impossível ser salvo na prática do pecado, é impossível entrar no céu na prática do pecado, é impossível seguir Jesus na prática do pecado. É possível vir para a igreja na prática do pecado. É possível cantar e louvar na prática do pecado. É possível até mesmo pregar a palavra de Deus na prática do pecado. Mas passar pela porta da salvação com a bagagem do pecado, sem negar a si mesmo, sem carregar a cruz, é impossível. É impossível. E todo aquele, toda aquela que não abandonar essa bagagem, ficará do lado de fora da cidade celestial e sofrerá o peso do dia da ira de Deus. Mas talvez alguém aqui possa dizer: pastor, eu sou perfeito, eu não tenho nada a abandonar, pastor, nada, absolutamente nada. Será que não? Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 10, do versículo 5 ao versículo 10. Eu tenho certeza que cada um de nós irá se enxergar nesses versículos. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 a princípio ao versículo 10. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza humana, à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre quem? Sobre todo aquele que pratica imoralidade sexual, sobre todo aquele que tem um coração impuro, sobre todo aquele que é totalmente dominado pelas paixões pecaminosas, sobre todo aquele que tem maus desejos e avareza, que é a idolatria. Sobre esses, a ira de Deus está destinada. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Meus irmãos, quem fala palavrão vai receber a ira de Deus. Vocês já perceberam que tem pessoas que já parece que faz parte do vocabulário da pessoa falar palavrão? A pessoa não consegue conversar normalmente sem falar um palavrão.
já impregnou na alma, já enraizou na alma. E a palavra de Deus está dizendo que sobre esta pessoa de boca suja, de boca podre, de boca imoral, a ira de Deus está destinada. Não mintam uns aos outros, ou seja, a verdade, e somente a verdade, por mais que doa, por mais que machuque, verdade e somente a verdade. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Amém? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui se enquadra em um, ou dois, ou três, ou talvez a todos os pecados aqui citados. Não tem nenhum inocente dentro dessa igreja. E essa palavra está sendo proclamada para que nós, culpados desses pecados, venhamos refletir, venhamos meditar e aproveitar. A trombeta, a última trombeta ainda não foi tocada. Quando essa trombeta tocar, num abrir e num piscar de olhos, todos aqueles que negaram a si mesmo, todos aqueles que carregaram a sua cruz, todos aqueles que seguraram na mão de Jesus com as duas mãos, serão arrebatados. E ficarão aqueles que até seguraram na mão de Jesus. Ficarão aqueles que até cantaram, que até louvaram, que até glorificaram, que até evangelizaram, que até expulsaram demônios, que até pregaram. Ficarão aqueles que fizeram tudo isso, mas segurando na mão de Jesus só com uma mão, e a outra na mão livre. A outra mão livre, para alcançar, para segurar e para trazer para dentro do coração todas essas imundícies e praticar todas essas imundícies. Meus irmãos, essa palavra não é Deus sendo duro comigo e com você. Essa palavra não é Deus sentado em seu trono de glória nesse exato momento, olhando para nós com um olhar enfurecido. Essa palavra revela um Deus de misericórdia. Essa palavra revela um Deus de amor, que está nos dando tempo para refletir, para meditar e para se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados e segurar nas mãos de Jesus. Segurar nas mãos de Jesus, meus irmãos, com as duas mãos, abraçar Jesus com toda a força e não soltar, e pedir ajuda a Ele. Me ajude, Jesus, a negar a minha humanidade, me ajude, Jesus, a negar a minha natureza humana. Jesus, qual é a cruz que eu tenho que carregar? Me ajude a carregar essa cruz. E eu repito, cruz é o sacrifício que você tem que fazer para seguir Jesus. Infelizmente, durante muitos anos foi ensinado que cruz é o meu marido, cruz é a minha mulher, ou mulher difícil, ou homem difícil. Não, cruz não é pessoas, cruz não é o ser humano. Cruz é o sacrifício que você tem que fazer para seguir Jesus, negando a si mesmo todos os dias. Versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 3 de Colossenses. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 até o 17. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças e louvor. Amém? No mesmo capítulo de Colossenses, versículo 3, do
capítulo 3, do versículo 12 em diante. Nesse mesmo capítulo de Colossenses, capítulo 3, Paulo nos instrui como deve ser o nosso proceder, como eleitos de Deus, como homens e mulheres que foram chamados para a salvação. Uma vida de louvor, uma vida de oração, uma vida de misericórdia, de compaixão, de piedade um para com os outros, perdoando uns aos outros, suportando a fraqueza uns dos outros e se esforçando, meus irmãos, se esforçando para viver uma vida de santidade, uma vida de homem e mulher salvo. Meus irmãos, a salvação não teve nenhum esforço da minha parte ou da sua parte, foi o esforço unicamente de Jesus Cristo. Mas permanecer salvo requer um esforço meu e seu. Se você não se esforçar para permanecer salvo, se você não se esforçar para permanecer salva, é esforço. Você tem que se esforçar contra a sua carne, contra os desejos da sua carne, você tem que resistir a Satanás. Caso contrário, pereceremos, iremos tropeçar, e iremos testemunhar na nossa própria carne, na nossa própria alma, no nosso próprio espírito, o peso da ira de Deus, o fulgor